meus amigos, minhas amigas, alegria pelo nosso reencontro, pelas vias do nosso canal, o canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Nós queremos pedir a todos que ainda não estão inscritos que se inscrevam, ative os sininhos para receber as notificações, que se gostarem, dê o seu like, compartilhem, porque todas essas ações são muito importantes, nos ajudam na divulgação da nossa iluminada doutrina espírita. Nós estamos dando sequência aos nossos estudos, hoje tratando acerca dos anjos guardiães, dos espíritos protetores. São ensinamentos valiosos que a doutrina nos oferece para melhor compreendermos a ação do plano espiritual, em nome de Jesus, nos amparando a todos nas nossas jornadas terrenas, tendo em vista que nós aprendemos com esses benfeitores queridos, que nenhum de nós, na nossa jornada terrena, nos nossos deveres, nos nossos compromissos, estamos sozinhos, sempre contamos com um amigo protetor, um anjo guardião, que assume essa tarefa abençoada de nos guiar, de nos proteger, de nos tutelar na nossa encarnação. Lógico que juntamente com esse coração querido que tem essa tarefa tão grandiosa, nós contamos também com benfeitores, com familiares, tanto aqueles que permaneceram no mundo espiritual quando da nossa vinda para a nossa encarnação, como aqueles que já retornaram e dão continuidade a esse trabalho protetor, como eles faziam conosco aqui na Terra, hoje no mundo espiritual, continuam sendo aqueles pais queridos, aquelas mães queridas, os avós, enfim, são corações que permanecem nessa tarefa abençoada, instrutiva, protetora para todos nós. Mas os anjos guardiães, eles têm esse compromisso, um compromisso de amor, um compromisso de muita bondade, nos guia desde então a nossa encarnação, a preparação, durante o período terreno, no retorno ao plano espiritual, são amores que não cessam jamais a sua tarefa, o seu compromisso para conosco. Para o melhor entendimento, a melhor assimilação da grandeza e do auxílio desses benfeitores queridos, nós trouxemos aqui algumas perguntas que estão inseridas no Livro dos Espíritos, essa obra angular da doutrina espírita. Então nós vamos estudar as perguntas de número 489 a 495. São perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, à falange do Espírito de Verdade, e eles nos trouxeram essas respostas tão iluminadas, tão instrutivas. Ao final das perguntas, versando sobre esse tema, nós temos uma mensagem que está assinada por São Luís e Santo Agostinho, igualmente abordando esse auxílio, essas bênçãos, essa proteção desses benfeitores queridos, os nossos anjos guardiães. Então, na pergunta 489, Allan Kardec indaga: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Resposta: sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 490. Que se deve entender por anjo da guarda? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. 491. Qual a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta: desde o nascimento até a morte, e frequentemente segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. E a 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos.
Para uns, isso é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Resposta. Acontece frequentemente que certos espíritos deixam a sua posição para cumprir diversas missões, mas neste caso são substituídos por outros espíritos da mesma grandeza, da mesma hierarquia espiritual. E a 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Resposta. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona jamais, e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que chamado. E a seguir, então, nós temos essa mensagem de São Luís e Santo Agostinho, que é também muito esclarecedora para todos nós e nos dá a certeza deste amparo, desta proteção. Então, esses benfeitores queridos, esses espíritos luminares, nos ensinam através desta mensagem. Há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensai que tendes ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos, uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiveres, vosso anjo da guarda estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe as mais doces vibrações, os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Por que não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas, no dia decisivo, esse anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso? E não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste. Não fiz soar na tua consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Interpelai vossos anjos da guarda. Estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não lhe penseis em ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro. Procurai avançar nessa vida. As vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringir a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estejando a milhões de quilômetros de distância. Para nós o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estar certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças,
nem nos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Sente-se feliz quando vê no bom caminho, chora quando os seus conselhos são desprezados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu anjo familiar que fazem médios a todos os homens, médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas para fazer refluir a ignorância e a incredulidade. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais? É a do Cristo a que Deus vos impõe. Porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para reparti-los com os vossos irmãos, para os adiantar na senda da ventura e da eterna bem-aventurança. São Luís e Santo Agostinho. Meus amigos, minhas amigas, que lição maravilhosa, né? E a doutrina nos oferece essas lições para podermos passar pelas provas da vida, pelas lutas que são naturais a todos nós, e como sempre nós vimos estudando, todos nós somos espíritos imperfeitos, estamos num estágio de aprendizado, de resgate de dívidas do passado, desfrutando de uma oportunidade de crescimento, mas para que nós possamos proceder e assim chegar num estágio melhor, nós temos que passar, como nos disse aqui os benfeitores, essa montanha escarpada. E para passarmos essa montanha, para passarmos as provas da vida, para superarmos as dificuldades, nós aprendemos, isso nos consola demais, que nós temos esses seres queridos que nos tutelam na nossa caminhada, em toda a nossa encarnação. São lições que trazem para nós vigor, força, ânimo e coragem, e a certeza de nunca estarmos sozinhos, conforme nós ouvimos ainda ali nesse ensinamento desses espíritos queridos. Eles estão em toda parte, no nosso momento de solidão, nos nossos momentos de lutas mais intensas, nas nossas provas, nas nossas enfermidades, enfim, eles estão até nos antros dos vícios, socorrendo aqueles que ali caíram, porque o fato de caírem não os privam de maneira alguma de receber o auxílio e retomar a sua caminhada terrena. Então são lições consoladoras, libertadoras, fortalecedoras para todos nós. Sabermos da bênção deste Espírito amigo, e conforme nós dissemos ainda no início, é aquele Espírito que assumiu a tarefa de nos conduzir nesta encarnação, de nos proteger, de nos orientarmos. Se tivermos no caminho do esforço, da dedicação para a nossa melhora, nós sempre estaremos em sintonia com este coração querido, que encontrará na nossa mente e no nosso coração uma abertura para uma melhor assimilação desses ensinamentos e dessa proteção. Mas junto a esses também nós temos espíritos que trabalham pelo bem da humanidade, que ajudam a todos aqueles que estão em necessidades, aqueles que se dedicam ao trabalho no campo do bem, aqueles que buscam ser cooperadores nessa obra maravilhosa de evangelização da humanidade. Nós somos protegidos, além do nosso anjo guardião, por espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, Joana de Ângeles e tantos outros. Nós citamos esses porque são espíritos mais conhecidos no meio literário, no meio espírita, mas é uma falange de espíritos protetores que ajudam a todos aqueles que se dedicam ao trabalho no bem, aqueles que se esforçam para deixar um exemplo de caráter, de bondade, de honestidade, de auxílio ao próximo, de estender as suas mãos. Quem estende as mãos nunca está sozinho, e outras mãos são estendidas para socorrer aqueles que estão nesse trabalho. Então é muito consolador para todos nós que nós temos na figura de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o protetor maior. Jesus, o seu enviado,
aquele espírito que renunciou aos planos mais superiores da vida e veio estar conosco, deu a vida por amor a nós e está conosco até hoje, e como ele mesmo nos disse, eu estarei convosco até o fim dos séculos. Que consolador para todos nós. Mas Jesus, no seu amor, que é tão grande por nós, nos envia tantos e tantos outros corações para nos proteger nessa caminhada. Então, conforme nós ouvimos ainda há pouco, não temais, nos diz os Espíritos. E realmente nós temos que incorporar no nosso coração e na nossa mente essa certeza absoluta de que nós podemos, que nós somos protegidos, que nós somos amparados, que a nossa tarefa ela pode muito bem e será concluída aqui no plano terreno, na nossa encarnação, embora não dê para a gente fazer tudo aquilo que a gente gostaria no campo da nossa melhora, da nossa reforma, do auxílio ao nosso próximo, da proteção ao nosso lar. Enfim, nós buscamos fazer o máximo. Tudo ainda não é possível. Mas se nós fizermos o máximo ao alcance das nossas forças e dos nossos recursos, estaremos sim cumprindo a nossa tarefa, estaremos sim cumprindo o nosso dever. Então é muito importante guardarmos conosco essa certeza deste amparo e não nos abatermos, não esmorecermos diante das provas da caminhada terrena. Todos nós temos. Não é uma condição social, não é um problema relacionado a uma ou outra situação. Todos nós que estamos no plano terreno passamos por provas, temos lutas, temos adversidades, temos situações a serem resolvidas. Mas acima de tudo isso, nos amparando e nos protegendo a todos, essa falange de espíritos protetores, de benfeitores amigos, que em nome de Jesus nos socorre. E o motivo de gratidão para todos nós é esse conhecimento espírita, como nós vimos hoje. Conhecimento dessa proteção espiritual, conhecimento dos recursos da oração, que esse elo que nós estabelecemos com o plano superior da vida, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós oramos com sinceridade, com fervor, não existe oração sem resposta. Os nossos pedidos são registrados no plano espiritual. Sabemos que a vida continua, que não há mais aquele medo, cessar, o nada. Isso não existe para nós, que conhecemos, que estudamos a doutrina espírita. As leis de causa e efeito que são justas. Ninguém passa por nada injustamente. Mesmo que aparentemente uma situação hoje nos apresente como sendo injusta, ela algo tem a ver com o nosso passado, com os nossos equívocos. Então, aquilo que aparentemente é uma injustiça hoje, ou uma dor que é imensa para nós, são dores libertadoras, dores que elevam, dores que nos fazem crescer espiritualmente. Então, vamos prosseguir, vamos confiar sempre, vamos ter em mente que, conforme nos ensinam os Espíritos, a nossa Terra evolui, nós estamos evoluindo, tudo caminha sob a direção de Jesus, que é o governador deste planeta, que dirige essa nau abençoada, e nós temos esse divino timoneiro que vai nos levar a porto seguro, vai nos levar a vitórias espirituais, mesmo que nós tenhamos perdas terrenas, mesmo que nós tenhamos lágrimas aqui na terra. Mas essas perdas, essas lágrimas, essas situações difíceis são transitórias, porque a vida perene é a vida do espírito. Quando o espírito se melhora, ele cresce e vence as suas provas, vence as suas lutas, as suas dificuldades. Então, o nosso convite desta oportunidade, nosso estudo, como de todos os companheiros que aqui trazem as suas mensagens neste abençoado canal, é a mensagem da esperança, é a mensagem da confiança, da fé inabalável, da fé raciocinada. Não é uma fé cega. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos na espiritualidade, porque temos essa certeza pela fé raciocinada. Nada nos é imposto, mas sim é exposto, é explicado, nós logicamos,
nós raciocinamos, nós percebemos e nós caminhamos seguramente diante de todas as situações. Muita paz a todos, a paz que vem do coração de Jesus, que não é a paz transitória da terra, aquela que nós alcançamos ali que é naquele momento transitório passageiro. A paz perene, aquela que fica em nosso coração, aquela que permanece na nossa alma, aquela que permanece nas nossas mentes. Que Deus nos abençoe, como Ele sempre faz, ilumine e guarde a todos que nos ouvem nesta hora, que nos veem nesta hora, e que essas bênçãos sejam extensivas aos lares, aos familiares, aos ambientes de trabalho, enfim, que todos os corações que se ligam a nós possam receber dessa paz que vem do coração magnânimo de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde a todos.